O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Tenha bondade de sentar. A você, querido irmão e querida irmã, que está aqui na igreja, a você também que nos acompanha pelo Facebook da Rádio Atividade, aqueles que também nos ouvem, nós, para entendermos o contexto do Evangelho de hoje, nós precisamos voltar ao Evangelho da semana passada, onde Jesus indagou os seus discípulos sobre o que a humanidade, o que a multidão pensava sobre ele. E a multidão achava que Jesus era Elias, João Batista, Jeremias ou qualquer outro profeta. E depois Jesus queria saber o que os seus discípulos, que ele escolheu a dedo um por um, achavam a respeito deles. Foi então que Pedro levantou a mão e disse: Tu és o Messias. E diante desta certeza de Jesus, de que os seus discípulos o reconheciam como Messias, Jesus então faz o primeiro anúncio da sua paixão, que o Filho do Homem deveria ser entregue na mão dos homens para ser morto, mas que ao 3º dia o ressuscitaria. Foi então que Pedro chamou Jesus à parte e disse: Senhor, que isso não te aconteça, que Deus não te permita tal coisa. Foi então que Jesus, num rompante grito, disse a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque você não está pensando como as coisas de Deus, mas como as coisas dos homens. Então Pedro era uma pedra de tropeço de Jesus, porque queria que a vontade humana prevalecesse sobre a vontade divina. Ou seja, os discípulos de Jesus não compreendiam quem era Jesus e a sua missão salvadora. Por isso que no Evangelho de hoje vai nos dizer que Jesus estava longe da multidão, caminhando pela Galileia até Cafarnaum. E este estar separado da multidão, só com os 12, é para ver se agora, com essa didática, os discípulos compreendiam sobre a missão de Jesus.
Então Jesus ia pelo caminho ensinando, pregando, falando da verdade do seu evangelho e o que deveria acontecer. Porém, os discípulos tinham dificuldade de ouvir a palavra de Jesus. Os discípulos estavam ainda dispersos, tanto é que pelo caminho eles não vinham prestando atenção no que Jesus falava, mas eles estavam discutindo qual deles seria o maior, qual deles seria aquele que estaria sempre próximo de Jesus para ajudar a servir. E Jesus sabia, mas Jesus quis justamente perguntar para que eles caíssem em si no erro que cometeram. O que vós discutíeis pelo caminho? E na nossa vida, não muito distante, na nossa própria realidade, nós muitas vezes somos como os discípulos. Nós ouvimos a palavra de Deus. Nós muitas vezes somos difíceis para entender e compreender a palavra de Deus. Ouvimos. Nós viemos para a igreja, nós rezamos, nós glorificamos a Deus, nós colocamos diante do altar do Senhor as nossas tristezas, nós saímos aliviados. Só que a palavra de Deus, de Jesus, que era a palavra que Ele quis aos discípulos, é uma palavra que transforma o interior da pessoa. Ele quer cristãos sal da terra e luz do mundo. Não querem cristãos que ficam na superficialidade. Ele quer algo a mais de cada um de nós. E este a mais é o serviço. É a disponibilidade para os irmãos. Já chegando em Cafarnaum, nos conta o escritor sagrado no Evangelho, que Jesus sentou-se. No mundo bíblico, o fato de sentar-se significa o rabino que ensina, ou seja, o mestre que fala com autoridade. Então Jesus está na cena sentado. Jesus toma uma criança e coloca no meio dos seus discípulos. E no mundo semita, judaico, bíblico, a criança era como a mulher naquela época. Não tinha voz e nem vez. O papel da mulher era servir. O papel da mulher era obedecer, assim como o papel da criança era somente a obediência. Então a mulher não tinha voz no meio de uma sociedade. A criança não tinha voz no meio de uma sociedade. A oração dos judeus antigos, todos os dias, eles rezavam a seguinte oração: Meu Senhor, eu te louvo porque eu nasci homem. Essa era a oração dos judeus naquele tempo. Todos os dias, repetidas vezes. Por quê? Porque o homem era o único que tinha o status social, que tinha voz, que comandava, que mandava, que pedia, que opinava. A criança, a mulher não. Pois é justamente essa criança que Jesus tomou para si, para mostrar aos seus discípulos que a lógica de Deus e a lógica do mundo é completamente diferente. Logo, quem se coloca a serviço do reino de Deus, não pode servir o mundo de Deus, o reino de Deus e o reino dos homens. Deve ter uma posição, deve ter uma escolha. Por isso que o padre falou semana passada e volta a repetir, que o nosso ser cristão está para além de um título na nossa certidão de batismo. Ser cristão implica em um modo de ser, em um modo de agir e de viver, que é imitando Jesus. E a melhor imitação de Jesus é colocar-se a serviço. Porque é nessa imitação de Jesus que nós criamos com Ele intimidade. Porque nós encontramos Jesus nos irmãos que nós servimos e encontramos Jesus na nossa própria vida através da nossa imitação.
E principalmente no mundo em que nós nos encontramos, nós precisamos escolher entre o reino dos céus ou o reino dos homens. Porque nos adverte São Tiago: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda a espécie de obras más. E a sabedoria, na primeira leitura, vem dizer que os ímpios passam por cima dos justos. Por quê? Por causa de títulos, de aparências, porque querem estar no topo, porque são soberbos, porque são egoístas, porque são individualistas. E sabe, irmãos e irmãs, o diabo faz festa quando há rivalidade. O diabo festeja quando há briga por lugar, quando há competição social. O diabo briga, ele gosta, porque é isso que ele quer: divisão, separação. E quando Satanás está no meio, é difícil prevalecer o amor e a unidade. Por isso, o serviço que nós temos que exercer na nossa comunidade, que Jesus nos pede, principalmente, o primeiro deles, é o serviço do amor, da caridade, de colocar-se a serviço, de colocar-se no mesmo pé de igualdade. Ninguém é mais digno ou menos digno para Deus. Vivemos em igualdade. Todos somos iguais para Deus, porque dentro de cada um de nós há esta imagem e semelhança de Deus. Logicamente que mesmo tendo essa igualdade, o Senhor escolhe, tem predileção pelos mais pequenos, pelas crianças, pelos enfermos, pelos pobres, pelos marginalizados, porque eles já não são assistidos pela sociedade. Então eles são, Deus é a única esperança que eles possuem. Por isso Deus tem essa predileção. Portanto, irmãos e irmãs, que a nossa vida seja uma oferta agradável a Deus. E que se nós quisermos sempre ocupar lugar, que seja o lugar do serviço, que seja o lugar do amor e da caridade. Não nos preocupemos com títulos, com status. Tudo isso é passageiro, tudo isso fica nesse mundo. Somente a nossa alma, dedicada aos irmãos, é imortal, será preservada. Então, desapeguemos desse conceito de querer estar acima de tudo e de todos, de querer status, e não nos esquecemos. Vamos nos despojar de tudo aquilo que nos prende a nos colocarmos a serviço. E assim como diz o salmista, nós não nos preocupemos com o resto, porque é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Amém?